Uma vez eu fui numa aula de artes marciais, no caso jiu-jitsu, e eu achei o máximo aquilo. Porque quando eu entrei naquele tatame e eu tava com a faixa branca, eu de cara entendia o grau de habilidade de cada uma das pessoas que estavam lá. Basicamente um cara com a faixa preta era boladão, um cara, enfim, tinha outras cores de faixa, marrom, azul, entre outras coisas. E eu achei aquilo o máximo. Por quê? Porque aquilo me dava noção em que parte da minha jornada eu estava. E também dava uma noção também para o professor de como lidar com aquela pessoa. Veja bem, se você é um professor faixa preta e de cara entra uma pessoa que você não conhece, vamos supor que entrou no tatame, você não conhece, ele fala assim, que faixa você é? Aí ele vai falar, sou a faixa marrom naquela arte, por exemplo, no jiu-jitsu. Ele já sabe mais ou menos o que a pessoa é capaz de fazer ou não. Ele já sabe mais ou menos como lidar com aquela pessoa. Porque se ela é uma faixa branca, você tem que ir com mais cuidado. Se ela é uma faixa marrom, você tem que ir com técnicas mais avançadas, com um papo mais avançado. E aquilo economizava muito. Era bom para o aluno, porque ele sabia onde ele estava, mas mais importante, era bom para os professores e tutores que estavam lá. E desde então, eu comecei a instituir graus e faixas nesse mundo de lançamento. Isso é bom para você saber onde você está em relação às outras pessoas, em que parte da jornada. E também é bom para o professor ou para as pessoas da minha equipe que estão respondendo perguntas para entender logo de cara, ao ver uma cor, uma faixa, uma informação, logo de cara a gente entende em que parte da jornada você está. E a primeira faixa dessa jornada é a faixa branca. E a faixa branca tem vários graus. E aqui a descrição dos graus da faixa branca eu vou deixar num PDF abaixo para isso aqui não ficar muito complicado. Porque se eu falar muita informação, eu já vou falar várias informações, pode ser que você não absorva nenhum. Então, se você quiser ver os graus, o que faz cada grau de uma faixa branca, veja no PDF aqui embaixo. Mas o que eu quero que você entenda é que a faixa branca é a faixa que você está enquanto você ainda não realizou o primeiro lançamento. Porque quando você realiza o primeiro lançamento, no caso, o primeiro lançamento semente, só o fato de você realizar ele, você já vai para azul de segundo grau. Então, a realização do lançamento, que é um fato incrível, né? Pode não parecer, o primeiro lançamento é um fato incrível, inclusive geralmente é o lançamento mais difícil, porque é o primeiro, né? A primeira vez que a gente passa numa fase de um jogo é a fase mais difícil. Então quando você já realizou o seu lançamento, mesmo que ele não venda, você já está em um outro nível diferente. Então a gente consegue relacionar com você num outro nível da jornada, uma pessoa que já realizou um lançamento de verdade, você vai para o segundo grau da faixa azul. Agora, quando você faz uma primeira venda no lançamento semente, que é um outro grau, e é mais interessante que muitas faixas pretas, e você vai descobrir que é uma faixa preta, começaram com um lançamento com 0 vendas. Então, por mais que você ache que lançamento com 0 vendas é uma derrota, na verdade não é uma derrota. É uma evolução, porque agora você já lançou, você já é diferente do faixa branca, que não tem nada de errado, aquele iniciante que ainda não lançou. E no momento que você já lançou, você já tem uma certa maturidade muito maior, e à medida que você faz a sua primeira venda no lançamento de semente, você tem uma maturidade ainda melhor. E aí você vai aspirar a faixa verde, cujo primeiro grau é uma primeira venda no lançamento clássico. Por que uma primeira venda no semente é diferente de uma primeira venda no clássico? Porque o clássico é um lançamento mais avançado. É aquele que vai te levar rumo à faixa marrom, que vai ser o 6 em 7, que a gente vai falar mais na frente. Então, quando você faz a primeira venda no semente, você vai tender a ir para o lançamento clássico. Uma vez que você vai para o lançamento clássico, uma vez que você faz essa primeira venda no lançamento clássico, você tem o primeiro grau da faixa verde. A partir dali, quando você atinge uma maturidade, faz a partir de R$30 mil em 7 dias em um lançamento clássico, você vai para o segundo grau e um passo à frente é R$70 mil em 7 dias e aí você atinge o terceiro grau da faixa verde. Então quando eu vejo uma faixa verde eu pergunto, né, se a pessoa já está acostumada com esse termo, qual é o seu grau de faixa? Sou um verde de segundo grau. Opa, já sei que ele fez mais de 30 mil. Se ele fala, eu sou um verde de terceiro grau, opa, eu já sei que ele já fez um lançamento e em um desses lançamentos ele ultrapassou a faixa dos 70 mil. E depois de 70 mil vem a faixa marrom, que é o famigerado 6 em 7. Então, seu primeiro 6 em 7 te dá a faixa marrom de primeiro grau. Mas a jornada não para por aí. Fazer um 6 em 7 é uma coisa, fazer 3 6 em 7, né? Você consagra a sua habilidade de fazer um 6 em 7. Você confirma, uma parte de confirmação. Isso te dá o segundo grau da faixa marrom. E aí você vai aspirar o quê? O terceiro grau, é claro. E o que é o terceiro grau da faixa marrom? O terceiro grau da faixa marrom é num período de um ano, começando de janeiro até dezembro. Então aí a gente começa a inserir períodos.
né, ciclos de janeiro até dezembro. Não é nos últimos 12 meses, e sim de janeiro até dezembro, que é um ciclo, que você vai ter completado R$1 milhão de faturamento em lançamentos. O que significa isso? Significa que você fez mais de um 6 em 7. Significa que alguns dos seus 6 em 7, né, geraram em sua soma, né, quando você soma isso, R$1 milhão. E essa é a faixa marrom de terceiro grau. Seu negócio já é um negócio de faturamento milionário. Ele gera mais de R$1 milhão por ano. A partir daí você começa a aspirar a faixa preta. E a faixa preta vai acontecer quando num ano de calendário, isso é um ano que começa em janeiro, em dezembro, isso não nos últimos 12 meses, ano de calendário, janeiro, dezembro. Vamos dizer, dezembro o relógio zera de novo, janeiro o relógio começa, né? O relógio da faixa preta. Se naquele ano de janeiro até dezembro você ultrapassar a marca de R$2 milhões de faturamento em lançamentos, boom, você chegou à famigerada faixa preta, o que a gente conhece. E muitas pessoas já chegaram à faixa preta. Assim como eu tenho um podcast faixa marrom, eu também tenho um podcast faixa preta, com vários episódios. Eu não sou você, mas se eu fosse você, eu criaria um objetivo de zerar, isso é, assistir todos os episódios do Faixa Preta. São dezenas de pessoas que chegaram à Faixa Preta. E você vai entender que o Faixa Preta é diferente do que a maioria das pessoas acham que o Faixa Preta é. Eles acreditam que o Faixa Preta é uma pessoa super inteligente, extraordinária, aquela pessoa que você olha assim, até brilha quando você vê. E você vai descobrir que elas são pessoas ordinárias que chegaram à Faixa Preta. E eu acho isso uma maneira de elogiar elas. São pessoas comuns que chegaram lá. E quando você enxerga que pessoas comuns, assim como você, chegaram lá, vai começar, e se você repetir isso por, sei lá, 10, 20, 30, 40, 50 vezes, o seu cérebro vai começar a conceber que você também pode. Se ele conseguiu, 50 dessas pessoas, eu vi a entrevista. São entrevistas detalhadíssimas, de às vezes até mais de uma hora, onde eu entrevisto total a jornada. Eles contam o que aconteceu. Veja bem, se eles contam o que aconteceu, você pode aprender com o que aconteceu com eles, para que acelere o seu caminho e eventualmente você consiga evitar ou passar por um obstáculo quando ele aparecer para você também. Importantíssimo. Eu não consigo enfatizar o quanto isso seria importante. Se fosse meu filho, isso ia ser, sei lá, eu ia focar muito em que ele assistisse todos. Não é a maioria, não os que eu quisesse. Eu, no caso, zeraria todos os podcasts faixas pretas. Mas a faixa preta também tem grau. Inclusive, o primeiro grau da faixa preta é 2 milhões em um ano de calendário. O segundo grau da faixa preta são 10 milhões. Então, quando você completa 10 milhões em um ano de calendário, você chega ao segundo grau da faixa preta, e várias, dezenas de pessoas também chegaram ao segundo grau da faixa preta, e aí tem o terceiro grau da faixa preta. O terceiro grau são 30 milhões naquele ano. E o quarto grau da faixa preta são 100 milhões de reais em um ano. E alguns alunos da fórmula de orçamento já ultrapassaram isso. Então, pessoas que começaram do absolutamente zero chegaram ao quarto grau da faixa preta, isso é, fazem mais de 100 milhões de reais nesse ano que eu estou gravando. Sim, não foi uma, nem duas, nem três, foram mais. Inclusive no podcast Faixa Preta você vai poder distinguir se o cara que aquele entrevistado é um primeiro grau, um segundo grau, um terceiro grau, um quarto grau, né? No quinto grau a gente ainda não criou isso, mas enfim, terceiro ao quarto grau. Então aqui, por que é importante isso? Isso é para você entender em que parte da jornada você está e você comemorar cada avanço nessa jornada. E também para a gente, como um tutor, um mentor, um especialista, entender em que parte da jornada você está para poder responder de forma mais adequada à sua parte. Por isso que a gente criou esses graus e faixas. Então é isso aí, esses são as faixas e graus dessa jornada.